Quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu gosto de analisar personagens, a construção dessas pessoas tridimensionais e o quanto elas influenciam nas boas histórias do cinema e das séries de TV. Aqui no canal, por exemplo, já tem vídeos falando sobre a mudança ou não do Michael Corleone em O Poderoso Chefão, ou ainda falando sobre esse grande clássico do cinema, como o Don Corleone sabia de tudo no primeiro filme. Mas o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou fazer uma lista falando sobre personagens que não protagonizam as suas séries de TV, mas que são igualmente ou talvez até mais incríveis do que os personagens principais. Eu vou listar 10 coadjuvantes de grandes séries que eu acho que vocês precisam conhecer. Antes de seguir, como sempre, deixa eu me apresentar. Eu sou Henrique Massaro, esse aqui é o Troca Letras, canal criado por mim para analisar diversos detalhes das grandes histórias da TV e do cinema. Aqui tem vários vídeos sobre isso, assim como críticas pontuais sobre filmes e séries. Eu convido todos a conhecerem o trabalho que eu faço aqui e, claro, não se esquecerem de se inscreverem no canal e ativar as notificações. Essa última parte é realmente muito importante, tanto para que você aí não perca nenhum vídeo que eu lanço pelo menos 2 vezes por semana, quanto para que eu possa seguir produzindo esses conteúdos. Vamos para a nossa lista. Eu começo a nossa lista de forma bem leve, na 10ª posição, colocando um personagem de uma série muito divertida que terminou já tem um tempinho. Entourage é uma série da HBO que acompanha o grupo de amigos mais próximo, a Entourage, do Vincent Chase, um ator em ascensão em Hollywood que está fazendo cada vez mais sucesso. E o personagem do seu irmão, o Johnny Drama, vivido pelo Kevin Dillon, é uma das atrações desse seriado que fala principalmente de amizade masculina, de um jeito que muitas pessoas podem sim vir a dizer que já é de uma forma um pouco datada, mas que ao mesmo tempo é muito fácil de a gente se relacionar, apesar de estar retratando um universo bem distante da maioria de nós. Diferentemente do seu irmão, o Drama já é um ator bastante em baixa na sua carreira. Ele fez algum sucesso ali nas décadas de 80 e 90, mas hoje em dia ele vive só do sucesso do Vince. Apesar disso, eu acho que é seguro dizer que ele é um personagem muito melhor do que o protagonista, muito mais divertido e responsável por boa parte dos muitos momentos cômicos dessa série, muito por conta disso tudo mesmo. Ele é o cara mais velho daquele grupo que representa uma outra geração de Hollywood. Em 9º lugar, eu coloco aqui o Eric Effiong, interpretado pelo Ncuti Gatwa, um dos coadjuvantes de uma das séries mais legais da Netflix dos últimos anos, Sex Education. E esse personagem, apesar de ser secundário, eu acho que ele é um dos que melhor simboliza tudo que a série se propõe a passar. Sex Education, como o próprio nome já diz, é uma série sobre as muitas questões que rondam o início da vida sexual e como elas se colocam para os adolescentes de hoje em dia, quando diversos progressos importantes estão acontecendo, várias pautas de diversas minorias estão avançando, mas que ainda assim encontram jovens com muitas dúvidas e dificuldades pelo caminho. E essa produção britânica lida com tudo isso de forma bem responsável e ao mesmo tempo engraçada e divertida. E é por isso que eu acho que o Eric, que é o melhor amigo do protagonista, o Otis, é um personagem que precisa ser conhecido e que representa tão bem Sex Education. Ele é um adolescente negro, gay, de uma família protestante, extremamente descontraído e autêntico. Através do carisma dele, a gente é levado para dentro de muitos dos seus conflitos e de muitos dos conflitos que a série está nos propondo. Uma série que trata de questões muito parecidas com as de Sex Education, mas de uma forma completamente diferente, é Euphoria, da HBO, uma das melhores produções da atualidade, na minha opinião. Uma das coisas que se destacam nesse seriado é, sem dúvida nenhuma, a construção dos personagens e o desenvolvimento deles. E não só da Rue, que é a protagonista da série, vivida brilhantemente bem pela Zendaya, mas de todos os personagens que são retratados nesse universo. E a personagem da Cassie Howard, que ocupa a 8ª posição na minha lista, é uma das que mais se destaca, principalmente nessa 2ª temporada de Euphoria. A evolução dela, os dilemas pelos quais ela passa e a interpretação da Sydney Sweeney, claro, fizeram com que eu achasse ela a melhor personagem desses últimos episódios da série. Ela é aquela menina que todos costumam achar bonita, mas que desde sempre a sociedade insiste em julgar, seja pela sua aparência, pela maneira como ela se veste, ou pelo fato de ela se apaixonar pela maioria das pessoas com quem ela se envolve. Essa personagem tem toda uma questão com a ausência da figura paterna e uma ingenuidade da qual frequentemente todos os homens que conhecem ela se aproveitam. Se você precisa de mais um incentivo para assistir Euphoria, conhecer a Cassie Howard e o trabalho da Sydney Sweeney, eu vou só te dizer que existe uma cena específica do 3º episódio da 2ª temporada da série que vale todo o investimento que você fizer.
Em sétimo lugar, mudando completamente a pegada dessa minha lista aqui, eu trago um personagem que é bastante querido pelo público. Eu estou falando aqui do Arthur Shelby de Peaky Blinders. Interpretado pelo Paul Anderson, o Arthur Shelby é um homem extremamente colérico, completamente diferente do seu irmão, o frio, calculista e seguro de si Tommy Shelby, vivido pelo Cillian Murphy. As inseguranças do Arthur e a forma como ele lida com elas, recorrendo a bebidas, drogas e a violência extrema, são uma das coisas mais interessantes de a gente acompanhar em Peaky Blinders, assim como a forma que o seu irmão utiliza isso para ter no Arthur quase que como uma arma de guerra. Em diversos momentos de Peaky Blinders, esse personagem visceral vai chegando quase que a um ponto de ebulição, por vezes estourando mesmo, e quando isso acontece, as consequências tendem a ser catastróficas para todo mundo. Na sexta e última temporada de Peaky Blinders, tudo isso é visto de forma ainda mais extrema pela magreza que o ator se submeteu para viver o Arthur Shelby no auge do seu vício e da sua insanidade. Na sexta posição, Alfred Paperboy Miles, de Atlanta. Na minha opinião, esse personagem é meio que a alma desse seriado. Ele tem uma personalidade que é um tanto complexa da gente explicar. O Paperboy, interpretado pelo Brian Tyree Henry, é o rapper que vai ser agenciado pelo seu primo, o Earn, que é o protagonista da série, vivido pelo Donald Glover. Ele é quem simboliza e centraliza boa parte das questões sociais que a série levanta, o humor e a ironia e até o nonsense que ela utiliza para tratar de todos esses temas. O Paperboy é um rapper que não faz exatamente muito sucesso, que apesar de ter momentos de fama repentina, sabe que não vai conseguir ganhar muito dinheiro com a música e que aquilo não tem muito futuro. Ele ganha uma repercussão repentina no submundo do rap por causa de um momento de violência no qual ele se envolve. Isso é um pouco contraditório até na sua própria cabeça. A sua casa é uma bagunça, ele vive meio que sem rumo na vida e é um cara extremamente mal-humorado, resignado com a sua própria situação e ao mesmo tempo muito engraçado. Eu vou falar só isso porque esse é um daqueles personagens que, se a gente entrar muito em detalhes, a gente tira um pouco da graça que se tem de descobrir ele aos poucos. Em quinto lugar, eu fiquei bem na dúvida se colocava em quarto ou em quinto, porque ele é um personagem realmente muito bom e que conquista sempre boa parte do público. Eu estou falando aqui do Christopher Moltisanti, vivido pelo Michael Imperioli em The Sopranos. O Christopher é primo distante do Tony, mas ele é tratado como sobrinho dele a maior parte do tempo e é também o protegido do chefe. Ao mesmo tempo, ele é uma das pessoas que mais tiram o Tony do sério. O Christopher tem uma personalidade muito marcante. Ele é ambicioso, inseguro na maior parte do tempo e tem um pavio muito curto. Além disso, claro, é um traço importante da sua personalidade o vício em substâncias em geral. Esse é um personagem que a gente acompanha desde o início sendo dominado por isso, o que pode acabar tendo consequências para a série como um todo ou não. Uma coisa que vale observar, além da vontade de ser respeitado como mafioso, o Christopher tem uma ambição nunca bem resolvida de escrever roteiros de cinema. E em determinado momento, ainda na primeira temporada, ele está lendo sobre arco dramático e reclama que ele não tem um arco. Isso acaba dizendo muito sobre ele e sobre como Sopranos desconstrói genialmente a ideia de construção de um personagem tradicional. Em quarto lugar da minha lista, eu coloquei aqui a Ruth Langmore, vivida pela Julia Garner em Ozark. Essa personagem é uma força da natureza. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal falando somente do desenvolvimento dela e do fim dela nesse seriado incrível da Netflix que terminou recentemente. Eu recomendo que todos assistam, foi um conteúdo que deu bastante trabalho e ao mesmo tempo foi muito legal de se fazer. Quem assistiu Ozark e gostou dessa série, eu acho que também vai gostar bastante desse vídeo. E ela é uma personagem incrível porque eu acho que ela simboliza muito da premissa da série, das falhas no sonho americano, de quanto uma pessoa que sai de uma determinada situação, o quanto a sociedade impõe dificuldades para ela, que tenta tomar o seu destino à unha, à força, que muitas vezes consegue, mas que às vezes também percebe que está afadada a ser o que sempre foi. Ao mesmo tempo, essa série como um todo é sobre o peso das escolhas do ser humano e a Ruth Langmore, assim como o Marty Byrde, a Wendy Byrde, ela simboliza isso tudo muito bem, mesmo sendo uma coadjuvante. Ela, nesse caso, eu considero a melhor personagem da série. Os personagens principais, o Marty e a Wendy, são realmente muito bons, muito bem construídos, mas a Ruth Langmore, muito pela forma como ela é escrita, mas também pela interpretação da Julia Garner, para mim, ela é a melhor coisa de Ozark.
Em terceiro lugar, eu coloquei aqui o Roman Roy, interpretado pelo Kieran Culkin, sim, o irmão do Macaulay Culkin, nessa série brilhante que é Succession da HBO. Para mim, ele é um dos melhores personagens da série e isso é uma façanha muito grande, porque uma das coisas que destaca Succession é a brilhante construção de todos os personagens, todos os integrantes dessa família bilionária dos Estados Unidos, como também os personagens mais secundários que estão ali no entorno deles. Então, ser um dos melhores dessa série é realmente uma façanha, como eu falei. Eu só não acho que ele é o melhor dessa série, porque o Kendall Roy, interpretado pelo Jeremy Strong, realmente está no nível ainda acima, é realmente muito brilhante, muito complexo. É uma atuação, uma entrega realmente impressionante que existe para esse personagem, e ele é o protagonista da série, então ele acaba se envolvendo em alguns dos conflitos principais, coisa que o Roman Roy não se envolve tanto, mas isso não é tirar mérito de forma nenhuma desse personagem, que é um cara completamente afetado, uma criatura que só pela forma como ele fala, como ele se expressa, a gente já vê o quão perturbado ele é. Pela atuação do Kieran Culkin, que nasceu para fazer esse personagem, é impressionante. A gente percebe todos os traumas que ele provavelmente tenha tido na infância, sem que isso precise ser contado para nós. Isso é dizer muito sobre o quão genial é esse personagem, sem falar que, apesar de Succession ser uma série dramática, é uma série que é muito engraçada ao mesmo tempo, e boa parte desses momentos, para não dizer quase todos, são protagonizados pelo Roman Roy. Uma a cada 2 palavras que saem da sua boca são irônicas. Ele sente prazer sempre que é humilhado por alguém e também tem a necessidade de humilhar os outros à sua volta. É triste, é dramático, é engraçado, é Succession. Em segundo lugar, claro, um personagem que eu acredito que não precisa de nenhuma apresentação, eu estou falando aqui do Jesse Pinkman, interpretado pelo Aaron Paul na série Breaking Bad, uma das favoritas de todo mundo, minha inclusive está no top 3 fácil da minha lista, e o Jesse Pinkman é um personagem que tem quase que tanta importância quanto o Walter White, interpretado pelo Bryan Cranston. Esses dois personagens dividem boa parte da série, e o Jesse Pinkman a gente acompanha ele até o final, inclusive acompanha depois, né, no filme A Balada de Jesse Pinkman, que é El Camino, que está na Netflix, enfim, um filme que gera outras discussões, mas que mostra também o quão incrível é esse personagem, o quão ele é bem construído, o quanto a gente ainda pode explorar de histórias com ele mesmo pós Breaking Bad. Na verdade, isso pode ser dito de praticamente todos os personagens de Breaking Bad, a gente vê isso com Better Call Saul, o quanto esse universo é rico e o quanto essas pessoas que foram criadas pelo Vince Gilligan permitem novas e boas histórias. Eu não quero ser repetitivo, já que esse é um personagem muito conhecido pelo público, que tem várias análises por aí. Então eu vou dizer uma das coisas que mais me fazem gostar dele. É o contraste com o Walter White. Contraste esse que vai se modificando ao longo da série, mas é quase sempre constante. Se no início ele é, digamos, a porta de entrada do Walt para o mundo das drogas e do crime, no decorrer de Breaking Bad ele vai se mostrando cada vez mais humano, cheio de falhas, mas com um senso moral e uma capacidade de culpa que o Walter, como a gente sabe, vai perdendo por completo no decorrer do tempo. E finalmente, em primeiro lugar, eu tô gravando esse vídeo quando Better Call Saul ainda não terminou, então pode ser que eu me arrependa, pode ser que algo aconteça que faça eu mudar de opinião, mas eu me sinto bem seguro de dizer que a melhor coadjuvante, uma das que mais me impactou nos últimos tempos, é a Kim Wexler, de Better Call Saul, interpretada pela Rhea Seehorn. Better Call Saul é uma série que, assim como Breaking Bad, tem personagens muito bons. O seu protagonista, o Jimmy McGill, ou Saul Goodman, é realmente incrível, ele é a alma da série. Eu não ousaria dizer que a Kim é melhor que ele, mas eu considero ela mais complexa de se entender do que o Jimmy. Isso, pra mim, é dizer muito sobre o quão rica é essa personagem. No momento em que esse vídeo aqui sai, eu já tô produzindo um vídeo especial só sobre a Kim Wexler, que eu pretendo lançar perto dos últimos episódios de Better Call Saul. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, eu quero só dizer que eu acho ela fascinante porque ela é difícil de se decifrar. A Kim passa para todo mundo, e até para nós, a imagem de uma mulher super séria e profissional. Ela usa o cabelo sempre do mesmo jeito, tem sempre a mesma maquiagem e o mesmo estilo de roupa arrumada em tons fechados. Ela destoa do Jimmy, é diferente dele em todos os aspectos, a ponto de ninguém entender muito bem o que ela quer com ele. Mas ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que ele desperta nela um lado que passa escondido a maior parte do tempo, um lado que se emociona, cometendo desde pequenos golpes até grandes transgressões. E é isso que mais me impressiona nela. Nós já conhecemos esse lado do Jimmy e sabemos que nele essa faceta é muito mais óbvia, mais gritante, enquanto que na Kim
nós somos quase que enganados a pensar que ela não existe, e aí nós precisamos descobri-la aos poucos. Era isso que eu tinha para dizer, essa foi a minha lista de top 10 coadjuvantes de séries que você precisa conhecer. Não deixem de comentar aqui embaixo o que acharam dessa minha seleção, fiquem à vontade para discordar, concordar comigo. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, isso é realmente muito importante para que eu possa seguir produzindo esses conteúdos. Até o próximo vídeo, tchau!